tema de hoje: Deus quer. Deus quer. O que será que Deus quer? Vamos lá, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso do 12 em diante. Diz assim: E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me deixar limpo. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas disse: Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece ali pela purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele se retirava para os desertos e ali orava. Irmão, nós vamos ficar a mensagem em Lucas, mas eu gostaria de ler esse mesmo texto. Se você tiver um marcador, faça como eu, deixa marcado aí o texto. Vamos lá para Mateus capítulo 8. Eu queria ler o mesmo texto. São conhecidos os evangélicos, os três evangelhos que são iguais, como evangelhos sinóticos, que as histórias são muito parecidas, né? Restando somente o de João, que distou de todos os três. João, o evangelho messiânico, os outros três sinóticos. Então nós vamos entender por que eu quis pegar Mateus. Também tem algumas particularidades que vale a pena a gente ver. Mateus capítulo 8, do 1 a 4, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E instantaneamente ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Amém. Bom, você já teve um tempo de ter uma reunião consigo mesmo? Sabe aquela, quando a gente tira um tempo assim para falar com a gente mesmo? Você diz: Ô pastor, isso aí quem só faz é louco. Não. Davi disse que um dia ele estava sozinho e ele falava com ele assim: Porque está abatida a minha alma, espere em Deus e ainda o louvarei. É prática da gente dar uma parada e olhar para dentro de nós, sentar um pouco para pensar na vida e o que nós temos feito com os anos que estão se passando, para perguntar para nós mesmos: será que eu tenho feito aquilo que eu quero ou aquilo que Deus quer? E se pensar assim, falar: e se eu estiver fazendo aquilo que Deus não quer, será que eu tenho tempo ainda para fazer o que Ele quer? Será que eu tenho tempo ainda para mudar? Esse texto que nós lemos, ele é tão importante que ele poderia ser o preferido das pessoas que trabalham com psiquiatria, psicólogos, pessoas que trabalham com terapias ou aquelas que precisam. Porque você deve estar sabendo, cresceu assustadoramente a procura por terapias. Doutora Roberta, estou vendo ela aqui, né? Cresceu assustadoramente nesse tempo de pandemia. A gente sempre vê as informações, né? Porque os problemas emocionais, as pessoas buscam. Se você já não passou um, talvez você conheça, ou talvez você tenha ouvido falar de quem passou. E esse texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás, mas ele poderia ser escrito para os nossos dias de hoje, de tão atual que é o conteúdo dele, dessas pessoas isoladas, pessoas contaminadas. Podia ter escrito para os nossos dias, de tão atual que ele é, por causa da necessidade humana e da solução divina para as coisas. Esse texto conta a história de um homem chamado homem leproso. E é assim mesmo que o texto é denominado. O homem leproso, não fala o nome dele. Por que será que a Bíblia não menciona o nome? Porque tem alguns textos que falam: Deus, Ele levantou a Lázaro, e tem alguns nomes e dão os nomes. Por que alguns eles não dão? Deus faz isso de propósito mesmo. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que sofrem assim, são anônimas. Pessoas que estão sofrendo, isoladas em algum lugar, ninguém os conhece. Jesus quer se identificar com aqueles. Talvez você seja um daqueles. Diz: olha, são tantas pessoas conhecidas na igreja, eu estou visitando hoje. Talvez ninguém saiba o que eu estou passando. Eu quero dizer que tem alguém aqui, o Todo-Poderoso sabe o que você está passando.
Mesmo que você seja anônimo para muitos, lá no céu você não é anônimo, seu nome está marcado lá. E Ele te conhece. Assim também, por que será? Talvez para que pudesse dar o direito a mim e a você de escolher o nome para essa pessoa. Ou talvez até no final do sermão, talvez a gente saiba exatamente qual é o nome dele. Será? A lepra é uma doença comum na época. É tão comum que eles não sabiam se era curável ou incurável. Então, exatamente como está agora o Covid, todo mundo sabe o que tem que ser feito. A lepra acabou ficando, depois ela ficou endêmica, ela acabou ficando nas regiões ainda do Brasil, tem, né, a hanseníase. Se você for aos postinhos aí, você vê toda a direção, como tratar. Mas hoje já se sabe como cuidar, como tratar. Já sabe até que pode ficar livre dela. Já sabe que tem algumas que são contagiosas, hoje outras não. Mas naquela época eles não tinham toda essa informação. Naquela época eles estavam vivendo algo como nós. As informações chegam aí, as televisões naquela época nem televisão tinha. E eles não tinham tanta informação assim. E ele era diagnosticado positivo para a lepra. E ele levava o mesmo susto que alguém é diagnosticado positivo para a Covid. E exatamente naquela hora ele era diagnosticado, não era numa santa casa, não era num postinho, ele era diagnosticado por um sacerdote, como diz o texto. O sacerdote atestava, diz: olha, você está contaminado, você é positivo. Naquela hora, imediatamente, ele tinha que ser afastado do convívio. Ele já era colocado longe da família, da esposa, do esposo. Já ficava longe da igreja, dos amigos. Já ficava longe do trabalho. Já ficava longe do convívio social, do lazer, da piscina, da bola. Não está parecido com os dias de hoje. Era tão doloroso esse processo de ficar longe, que deixava naquela pessoa, porque a pessoa ficava longe das pessoas que mais amava, os filhos. Pessoa contaminada hoje tem que ficar isolada na própria casa, se tiver lugar, ou senão as pessoas têm que se mudar. E fica isolada, não pode ver, não pode abraçar, não pode dar um beijo na esposa, no esposo. Isso fica tão doloroso que deixa marcas emocionais na pessoa. Você está entendendo agora? Porque algumas pessoas, que nossos idosos estão sofrendo, mesmo sem estar contaminados, eles estão isolados dentro da própria casa. Nossas criancinhas estão em casa, nós temos que treinar eles para trabalhar online na escola, e que eles não podem vir à igreja. Eu saio de casa, a hora que a gente coloca a roupa, né? Na hora que a gente coloca a roupa, o Murininho fala: igreja. Já sabe que a gente vem para a igreja. Como é difícil esse tempo. Naquele tempo também. E tinha uma coisa pior além do isolamento. Sabe o que acontecia? As roupas de quem era leproso, ele era determinado, tinha que ser rasgada, jogada fora no lugar, porque eles não podiam ficar, eles tinham todo um jeito. E além do mais, sabe o que acontecia? Eles tinham que ficar num lugar separado, chamava Vale dos Leprosos. E aonde ele ficava ainda, quando alguém tinha que levar comida, porque eles tinham que se alimentar, alguém tinha que levar comida. É igual alguém contaminado, alguém coloca comida em algum lugar, leva, esteriliza tudo. A pessoa que ia levar comida naquele lugar, a hora que estava chegando, o leproso saía para fora e dizia: ei, imundo, imundo. Mas ele não estava falando para a pessoa que estava dizendo, ele estava dizendo dele mesmo. Isso era uma ordem da lei. Ele tinha que falar de si mesmo, ele tinha que expor a ele mesmo como alguém imundo, desprezível. É dolorido, não é? Você olhar para você e dizer, se perguntasse para ele: o que você é? Eu sou imundo. Porque ele estava falando isso com a boca dele. Você está sentindo um pouco? Eu estou dando para você um pano de fundo para sentir um pouco do que aquele pessoal sentia, para sentir um pouco daquelas pessoas que ficavam isoladas. É assim, eles viviam uma história de medo. E quanto de nós talvez não esteja vivendo histórias como essa nos dias de hoje? Eu conheço pessoas que estavam com medo de vir à igreja, e a gente é compreensível porque a gente está tentando fazer com segurança. Aliás, eu vou falar, vocês que estão aqui conosco, vindo a primeira vez aqui, o lugar está mais seguro que a lotérica daqui, não está? Está ou não está? Está mais seguro que os bancos daqui, não está? Mais que o mercado, não está? Pois é, nós estamos se adaptando, a igreja se preocupa contigo. Mas quantos estavam assim, uma história de medo, história de angústia? Algumas pessoas ficam ouvindo as notícias, os noticiários na televisão, naquela TV lá, TV funerária. Morre mais um, morre mais um. É tantos milhares que estão sendo curados, mas eles não noticiam. Trabalham para o inferno. E as pessoas vão ficando amedrontadas, com insônia, com medo, dentro de casa, acuado. Eu quero dizer para você que nessa história, assim como na história dos dias de hoje, com a atitude desse leproso, a gente vai entender, eu e você vamos entender o que Deus espera de mim e de você em qualquer tempo, aquilo que Deus quer. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto, que Deus quer que a gente reconheça que a gente está doente. Ô louco, pastor, mas eu não estou doente. Vamos lá, verso 12. Lucas, verso 12. 5:12 diz assim: e aconteceu que quando estavam naquela cidade, eis que sai um homem com o corpo coberto de
chagas de lepra. Irmão, ele não estava só com 10%, se fosse no dia de hoje, com o pulmão infeccionado, que é o Covid, uma infecção. Não era 10%, não era 20%, era quase 100%, que estava coberto de chagas. E uma pessoa coberta de lepra era sentenciado à morte. Ele não tinha mais o que fazer. Ele estava ali no estágio último, miseravelmente irremediável a situação. Por que eu falo que identifica com nós? Por que esse texto identifica comigo? Esse é o estado de qualquer homem sem Deus, irremediavelmente miserável. Não, pastor, mas eu não estou sem Deus. Esse é o estado de um homem longe de Deus, miseravelmente irremediável. Não, mas eu não estou longe de Deus. Talvez, tomara que não, mas talvez você esteja na terceira categoria. Perto de Deus, longe da vontade dele, fazendo o que quer e não o que ele quer. Também está doente. Lembra de Judas? Judas passou quantos anos com Jesus? Lembra? Quantos anos Jesus pregou o evangelho? Vamos ver quantos? Passou 3 anos, irmão. Não era com o pastor Marco. Ele não passou 3 anos na célula do Dieguinho. Ele não passou 3 anos na célula da Bertinha. Ele, embora esses irmãos são uma benção, ele passou 3 anos junto com Jesus. Esses irmãos, tem irmãos aqui que passam 3 anos na célula desse pessoal e fica 0 bala com um testemunho tremendo. Você imagina se passar na célula de Jesus. Mas mesmo assim, Judas, 3 anos, ele estava só perto de Jesus. O coração dele longe da vontade de Deus. Será que muitos de nós não estamos assim? Não adianta a gente ficar exposto somente ao evangelho de Jesus e não deixar tocar nos fundamentos das nossas raízes que nos adoeceram. Talvez a gente esteja doente. Assim como no Covid, não adianta ficar só longe dos sintomas. Ninguém quer ficar só longe dos sintomas. Todo mundo quer que seja tocado realmente nos fundamentos da doença, lá na infecção, para poder tratá-la e dizer não tem mais. E assim que nós devemos estar com as coisas. Às vezes nós estamos somente vindo à igreja, mas algo precisa ser curado. Nos dias de hoje tem pessoas assintomáticas. Você já ouviu? Assintomáticas. E se você tiver com a sua vida espiritual assintomática? Talvez você ache que está uma benção, mas talvez você esteja doente por dentro. Um religioso, vem à igreja, tem um evangeliquez na boca, conversa, canta os cânticos, escreve as palavras no Facebook, nas redes sociais, mas por dentro ainda não perdoa, julga, estende o dedo, tem uma palavra de ódio, não consegue abraçar aqueles que precisam, não consegue perdoar. Talvez você esteja assintomático, a sua vida espiritual esteja atento. Talvez o seu casamento esteja assintomático. Talvez você poste as fotos lá, alguém diz que lindo casal, mas por dentro está arrebentado, há discussões e discórdias, há quase separação toda hora. O seu casamento talvez esteja sintomático, acorda, talvez esteja doente e tudo que ele precisa de um aconselhamento, ajuda. Expõe o seu casamento para alguém, procura o pastor, o líder, diz: pastor, eu preciso de ajuda, meu casamento está morrendo, preciso de ajuda, pastor, eu estou só vivo, morto na igreja, eu estou um religioso, eu quero voltar àquele tempo que eu buscava o Senhor e me alegrava e adorava. Talvez os seus filhos possam estar assintomáticos. Talvez vocês vejam ele correndo da sua casa, mas eles já não conseguem mais crer e ter a mesma fé de quando vinha na escola dominical. Eu quero dizer uma coisa para você: talvez eles estejam doentes e você não deixa ninguém tocar neles. Expõe eles diante do pessoal da IBD, expõe eles diante do pessoal da ONU. Deixa esse pessoal cuidar e tocar. Quem sabe pode ser curado, ainda dá tempo. Talvez as coisas que você cuida estejam assintomáticas. Talvez o seu trabalho esteja assintomático. Talvez a sua célula, talvez a sua família esteja assintomático. Você não está vendo, mas está todo mundo doente. Você precisa de aconselhamento, direcionamento. Fala: Deus, me ajuda. Exponha isso diante do seu pastor, dos seus líderes. Preciso de ajuda. Sabe por quê, irmão? Dor não é para doer para sempre. A dor é para vir e para ir embora. Dor não é vírgula, dor não é ponto, dor é vírgula. O nosso coração, ele não é gaveta para guardar mágoa, rancor. O nosso coração, a Bíblia diz que ele é fonte de tudo que se deve guardar. Guarde os corações, porque ele é a fonte da vida de todas as coisas. O coração não é para guardar mágoa, o coração é fonte, é para jorrar. Fale com pessoas, tenha amigo, converse com o seu esposo, com a sua esposa, procure seus líderes, tenha amizade, diz: eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Nós estamos doentes, talvez. Muitas das vezes, as curas emocionais que a gente precisa, a gente sempre acha que a gente tem que vencer alguns gigantes na vida. A
Deus tem que derrubar alguns gigantes das minhas curas emocionais. E a gente acha que às vezes os gigantes são as pessoas que nos rodeiam. A gente começa a achar que é alguém, que é um amigo, que é alguém da célula, e começa a dar nome. Você sabia que se o apóstolo Paulo tivesse nos dias de hoje, e ele tivesse Facebook, Instagram, sabe o que ele ia falar? Ele não ia correr dizendo, olha, está vendo o que fulano fez? Ele iria dizer, miserável homem que sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse sim eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe o que ele estava dizendo? Livra-me de mim mesmo, Deus. Livra de mim mesmo. Às vezes os gigantes que a gente precisa derrubar não são os que estão lá fora, são aqueles que estão dentro de nós. Diga, Senhor Jesus, eu preciso de cura, Senhor. Preciso de cura. Talvez tudo que a gente precisa de cura. A segunda coisa que eu aprendo, além de entender que Deus quer que a gente aprende, que a gente precisa de cura. A segunda coisa, a gente precisa aprender a enfrentar os nossos problemas. O texto está lá em Mateus 8:1. Mateus 8:1, o início do texto lá que nós lemos. Diz assim o Mateus 8:1: e descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Uma multidão naquela época, para aquele homem, a multidão era um empecilho. Você lembra que eu falei que tinha uma lei contra ele? Ele tinha que pensar, imagina, irmão, se você tivesse hoje uma pessoa com Covid, tantas coisas que ele estava restrito. Ele sabia que Jesus estava passando ali. Ele diz, eu preciso de cura, é minha oportunidade. Eu não vou ter outra chance, a minha vida está em risco. O ponteiro da minha história está quase terminando. E ele ficou sabendo, diz, eu preciso tomar uma posição. Mas tem uma multidão, e a multidão ia fazer o que? Ia apontar, diz, ô imundo, ao pecador. Porque naquela época, irmãos, a coisa mais difícil ainda, eu passei por isso há 32 anos atrás, quando eu comecei no Evangelho. Quando eu comecei no Evangelho há 32 anos atrás, toda pessoa que ficava doente, alguém disse, você viu, fulano ficou doente, né? Está com câncer. Pecado, né, irmão? Quantas vezes eu escutei alguém falar? Quando eu falo, eu passei por isso, que eu vi as pessoas falar. Irmão, você acha mesmo que Deus, quando via alguém não vir oculto, ou vem alguém que faz isso, você acha que Deus tem lá em cima, tem um botãozinho e diz, ó, aquele irmãozinho, estou vendo ele pouco na igreja, agora eu vou mandar um câncer para ele? Não, agora aquele ali está sendo muito rebelde, agora eu vou mandar uma lepra, vou mandar uma tuberculose. Você acha que Deus faz isso? Irmão, Deus não faz isso. Sabe por que se Deus fizesse isso, ia ter alguém pregando aqui, irmão? Ia ter alguém tocando aqui? Ia ter alguém sentado no seu lugar aí? Ninguém, irmão. Estaria todo mundo adoentado. Deus não é esse Deus. Mas naquela época ainda aquele homem tinha sobre ele essa maldição de que todo mundo que estivesse com aquela lepra, que era uma doença maldita naquela época, era alguém que estava em pecado. Então ele tinha todo o peso do pecado, do estender de dedo, alguém apontando o dedo, a multidão. Mas ele precisou enfrentar a multidão. Ele pensou, se eu ficar aqui eu vou morrer, a minha vida está terminando. Eu preciso tomar uma posição, eu preciso ter uma atitude. Porque ficar parado não adianta de nada. Ficar olhando as coisas não resolve. Tem coisa na vida, irmão, que só se resolve a hora que eu ou você toma uma posição na sua história. É preciso tomar um posicionamento, é preciso tomar uma atitude, é preciso estar disposto a abrir os ouvidos e ouvir o novo de Deus para a sua história, e você buscar uma solução. Você precisa tomar uma posição. Enfrente os seus problemas, enfrente a multidão dos seus problemas, não recue. Enquanto eu preparava o texto, eu lembrei de um outro pessoal que estava leproso no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Samaria estava sitiada. Samaria era uma das cidades lá de Jerusalém. E o povo de Deus estava ali sitiando Samaria. Eles faziam um cerco. E naquela época as guerras não eram vencidas à base da espada. Naquela época a guerra não era vencida à base de mísseis, à base de nuclear. Não, naquela época a guerra às vezes era vencida como estratégia. E o que eles faziam? Às vezes eles seguravam todos os portos para que nenhum navio chegasse, para que não trouxesse comida e ninguém buscasse, e aquela cidade ficasse ilhada ali, sem comida. E era assim que estava o povo de Deus. Não podiam sair e nem entrar ninguém em Samaria. E eles já estavam sofrendo de fome, estavam comendo cabeça de porco, cabeça de bode, e olha, esterco de pombo, a Bíblia diz. Estava uma calamidade total dentro de Samaria. Eles estavam desesperados, parados dentro de Samaria. E diz, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos morrer aqui. Nós precisamos fazer alguma coisa. Precisamos tomar uma posição e enfrentar. Aí um deles disse assim, por que a gente não vai no arraial do inimigo? Aí alguém diz, mas como no arraial do inimigo? Se nós formos lá, nós vamos
Morrer. Ele disse, mas se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Nós vamos morrer de fome e de lepra. Talvez a gente saindo e enfrentando, quem sabe a gente conquista alguma coisa. Vamos no arraial do inimigo. Você conhece aquele cântico lá? Eu fui no terreno do inimigo. É dessa canção. Foi lá e saqueou o que precisava. A Bíblia diz que ele chegou lá. Deus ficou tão feliz com a intenção daqueles, com o intento do coração daquelas pessoas, que quando eles chegaram naquele lugar, lá no arraial do inimigo, Deus tinha feito um terror naquele lugar. Os homens tinham corrido, dado com sebos na canela, tinha fugido, abandonado, não tinha guarda, não tinha ninguém, não tinha nada, não tinha nada a não ser a ação de Deus, o poder, a glória de Deus tinha posto em fuga o inimigo. A majestade de Deus era tão grande que aqueles homens correram de medo sem ver um soldado de Israel. Deus é poderoso, não é, irmão? O Deus que você acredita é poderoso, não é? A hora que você tomar uma posição de enfrentar as coisas, Deus vai agir na sua história. As coisas vão mudar, só basta você dar um passo. Deus pode fazer o resto. Sabe o que aconteceu, irmão? A hora que ele chegou lá, não via nada, não tinha nada. O que tinha? Tinha o despojo da guerra. O que é o despojo da guerra? Quando eles conquistavam um lugar, eles ficavam com as coisas que tinha lá. O que tinha no lugar que tinha ficado naquela cidade? Prata e ouro. E o que eles precisavam mais? O que eles mais precisavam? Comida, irmão. Comiam numa barraca, comiam na outra, se alegrava, diz, nosso Deus é poderoso mesmo, botou em fuga o inimigo, Deus é poderoso. Sabe o que eles fez? Voltou lá para Samaria, contou para o rei: rei, o nosso Deus é grande mesmo, o nosso Deus já fez a obra, o inimigo teve que correr, e nós não tivemos que levantar nem um dedo, somente uma ação da gente, de tomar uma posição. Você precisa enfrentar os seus problemas. Eu às vezes, muitas coisas da minha vida, eu preciso enfrentar os meus problemas, senão a história da minha vida não muda. Porque problema só é problema enquanto não é enfrentado. O obstáculo só é obstáculo enquanto ele não é enfrentado, porque depois de enfrentado ele vira superado, ele vira vitória. Gigante só é gigante enquanto Davi, o pequenino, não enfrenta. Porque depois que Davi enfrentou, ele ficou pequenino, dava o tamanho da bota de Davi, porque ele ficou no chão. Davi disse: hoje mesmo eu vou entregar esse gigante aos abutres. Aleluia, aleluia. Enfrenta o seu problema. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você entender. Você conhece alguém chamado Golias? Tem alguém? Levanta uma mão aqui. Alguém que conhece? Agora, levanta uma mão alguém que conhece alguém que chama Davi. Alguém, vamos ver. Você conhece alguém que chama Davi? Sabe por quê? Porque a marca da sua dor, o problema enfrentado nunca vai ser lembrado, mas as marcas, as cicatrizes não vai ficar mais da dor, vai ficar uma marca de vitória. Você vai falar a todo lugar. Toda vez que você passar por essa fase da sua vida que você tem que enfrentar, você vai dizer: eu venci, com a graça de Deus eu venci. Aleluia, aleluia, aleluia. Por isso, quando um problema se levantar na sua vida, nunca deixe ele ditar a regra, porque você tem de Deus unção e direção de Deus para vencer em nome de Jesus esses problemas. Como está escrito na palavra de Deus: com eles estão o braço de carne, mas conosco o braço do Senhor, o Todo-Poderoso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E enfrente os seus problemas. O que Deus espera? Que eu reconheça e você reconheça que estamos doentes, precisamos de cura. Que eu reconheça que precisamos enfrentar os problemas. Que você reconheça e possa aproveitar as oportunidades. Verso 12 de Lucas, a parte B. Vamos voltar lá em Lucas. Diz assim, Lucas capítulo 5, 12. Aconteceu que quando Jesus estava naquela cidade, eis que um homem cheio de lepra foi até ele. O que aconteceu, irmão? Aquele homem viu que Jesus estava passando ali. Viu que Jesus estava passando naquele lugar. Sabe quando a gente está no lugar, se alguém diz: ei, o caminhão da Coca-Cola está passando. Aí você fala: já passou. Não é assim? Ah, não deu para ver, não deu para todo mundo ver. Não é assim? Bom, aquele homem percebeu que era a oportunidade da vida dele. Porque Jesus não morava em Jerusalém, Jesus morava em Cafarnaum. Jesus estava passando, e aquele homem leproso lá no vale, lá se sentindo imundo, ninguém podia ir lá, ele não podia entrar na cidade, ele tinha que ficar sendo anunciado. Ele ouviu dizer assim: ó, Jesus de Nazaré está passando ali. Ele levantou, pegou suas roupas todo maltrapilho, a sua carne fedendo, dizia: a chance da minha vida, eu estou miseravelmente quase morto, mas tem alguém que pode me dar a minha história. Sabe por quê? Porque todo mundo falava de Jesus, todo mundo ouvia falar de Jesus, e de Jesus só fala coisa boa. De
Jesus fala assim: você ficou sabendo que Jesus mudou o casamento de alguém? Você ficou sabendo que Jesus transformou, tirou das drogas? Você ficou sabendo que Jesus pôde perdoar e transformar aquela história? Tem pessoas com vida transformada aqui, casamento transformado, que saiu das drogas. Tem pessoas aqui, aquele homem escutava aquele testemunho e dizia: é a oportunidade da minha vida. Eu falo para você, não perca as oportunidades. Jesus está dando mais uma vez a oportunidade para mudar a sua história, para você abandonar o pecado, para você sair das drogas, mudar o seu casamento. Deus está te dando uma oportunidade. Você diz: pastor, eu estou com uma angústia tão grande, eu estou com uma tristeza tão grande nesse lugar. Eu vejo você que me ouve, diz: eu estou com uma tristeza tão grande. Eu quero dizer que através dessa live da palavra de Deus, está aqui o doutor da vida. Ele pode tirar a angústia, a tristeza, todos os males que estão dentro de você. O doutor da vida atende 24 horas, não tem cobrança. Ele pode cuidar de mim, de você. Aproveite a oportunidade. Sabe o que Deus espera também de você? Além de que a gente reconheça que estamos doentes, além de que a gente possa enfrentar os nossos problemas, além de que a gente possa aproveitar as nossas oportunidades, Ele espera eu e você que nós possamos ser humildes. Porque aquele homem, a Bíblia diz que quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali, ele leproso, Jesus podia falar: estou o imundo aqui, mas de Jesus não vem isso. De Jesus não vem o estender de dedo o pecado. A Bíblia diz que a hora que ele viu Jesus, ele pega com o rosto em terra e se prostra no chão e roga a Deus. Não sabe o que eu entendo? Todo mundo quer ficar com o rosto mais bonitinho, não é assim? Para você vir no culto hoje, você gastou mais tempo no rosto, não foi? Tem uns que não precisa, Deus abençoou, né? Mas a gente gasta mais tempo no perfil lá do Instagram, do Facebook. A gente quer deixar a nossa melhor foto, não é assim? Sabe o que aquele homem fez? Ele pegou aquilo que ele tinha de melhor, o rosto em terra, dizendo assim: Senhor, diante do Senhor, da sua grandeza, não tem beleza. Sabe o que eu tenho que aprender? O que você confia e mais gosta? Na conta bancária? Pega a sua conta bancária, põe nos pés dele, diz: Deus, diante do Senhor, não tem segurança da minha conta bancária. O que você mais gosta em você? O seu intelecto? Você é curtido por todo mundo gosta. Você pega o seu intelecto, põe no chão, diz: Deus, diante da sua grandeza, não tem intelecto. Sabe por quê? No texto que eu li começando, lembra? Os 24 anciãos tinham coroas de ouro, eles tiraram da cabeça, pôs ao pé daquele que vive e diz: digno é, Senhor, de receber toda a honra e glória, porque falaste todas as coisas viessem a existir e elas permanecem para sempre no poder da sua palavra. Tem alguém poderoso assim, irmão? Tem alguém poderoso que manda a estrela ficar lá e ela obedece? Não tem, irmão, só Deus é poderoso. Coloque-se diante do Senhor Jesus, se prostra. Eu estava falando com o pessoal hoje de manhã, a gente estava tão feliz esse sábado. Ontem nós passamos aqui trabalhando, tinha um pessoal fazendo drive-thru, as meninas, tinha um pessoal trabalhando conosco aqui do lado, nossos irmãos aqui, o Fábio, o Roger, e tanto outro trabalhando aqui. E tinha um pessoal do som trabalhando aqui, irmãos. Estava uma unidade, a Cátia e o Luiz fazendo comida para nós, irmão. Estava um sincronismo, não tinha quem mandava, tinha todo mundo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. É isso, irmão. Igreja é isso. Igreja é cada um usando o seu dom para servir. Para servir, não precisa ter alguém que manda, o Espírito Santo dirige. Tem pessoas que não aprenderam ainda que todo talento não é para atração, talento é para adoração a Ele. Tem pessoa que não aprendeu ainda que o corpo não é para atração, mas é para adoração a Ele. Você tem braço, tem perna, tem boca, usa para adorar aquele que vive, não cultua o próprio corpo. Tem pessoa que não aprendeu que o dom que tem não é para atração, é para adoração. Adora aquele que vive para todos sempre. Os 24 anciãos, os animais, céus e terra adoravam aquele que vive para todos sempre. Se todo o universo fez isso, quem é nós para não adorar? Seja pronto a se humilhar e colocar diante de Deus. Sabe o que Deus mais quer? Deus quer que a gente reconheça quem Ele é. Olha o verso aqui, verso 12, no finalzinho, a parte C do verso 12. Prostrou-se com o rosto em terra e rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Olha o que esse homem fez, mas esse homem tinha uma pequena dúvida e uma enorme certeza. A dúvida: se quiseres. Ele estava dizendo assim: Senhor, não sei se é aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, é aquilo que o Senhor quer. A dúvida é inerente do ser humano. Ele estava dizendo: Senhor, eu não sei o que está acontecendo direito, mas eu quero dizer que muitas dúvidas às vezes atrapalham de você conquistar as coisas com Deus. Se você tivesse em dúvida hoje, você não estava aqui no culto. Mas aquele homem, enquanto ele orava, porque foi uma oração, se tu quiseres, a dúvida estava permeando o coração dele, mas logo tomou o coração dele uma fé muito grande. Ele disse: se tu quiseres, tu podes. Ele estava dizendo: se tu quiseres, Senhor, ainda que eu tenha dúvida, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, o Senhor pode. Deus se agradou tanto daquela oração, irmão, porque ele estava reconhecendo o poderio de Jesus.
diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Você reconhece o poder de Deus na sua vida? Sabe por quê? Você reconhece que você está vivo hoje nesses 7 meses de pandemia. O mundo já viveu várias pandemias. 150 mil pessoas já morreram no Brasil. Deus guardou a minha, a sua casa, os seus filhos, os seus pais. Deus tem guardado, é o poder de Deus. Reconheça na sua história. Nesse tempo de pandemia, você não perdeu o trabalho, não perdeu a saúde, não perdeu os amigos, não perdeu a esperança, não perdeu a fé, não perdeu a oportunidade. Está sendo espalhada para você a oportunidade. Reconheça o poder de Deus na sua vida. Aquele homem reconheceu. Ele sabe, diz: eu sou miserável pecador, eu sou um imundo, mas tu és poderoso. Tu é aqueles que pode mudar. Talvez você esteja assim: Senhor, eu estou doente do meu pecado, eu sou um imundo, eu sou um miserável. Se quiseres, Senhor, porque tu podes mudar a minha história, tu podes apagar a tudo aquilo que as pessoas estendem o dedo para mim. O Senhor pode mudar a minha história. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E aqui eu caminho para o final. Além da gente entender que Deus quer que a gente aprenda que a gente está doente e precisa de cura, que a gente precisa enfrentar as nossas multidões, os problemas, aproveitar as oportunidades, se humilhar, reconhecer quem Ele é. Tem a resposta de Deus para tudo isso. É maravilhoso esse texto, a resposta de Deus. Vamos lá na resposta de Deus, verso 13. A resposta de Deus no verso 13, olha o que diz. Depois da pergunta: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu. Aleluia, aleluia. Olha que maravilha, irmão. Talvez você saiu da sua casa e diz: eu preciso tanto de ajuda. Será que Deus quer aquilo que eu estou precisando? Eu estou precisando de tanto uma coisa. Senhor, me responde. A resposta de Jesus foi: quero. Eu não sei o que você está pedindo para Jesus. Ele diz: eu quero. Depois que você reconheceu que você está doente. É essa a história. Sabe por que Jesus respondeu assim? Depois que você reconheceu que você está doente, depois que você decidiu vir aqui ou assistir a live e enfrentar os seus problemas de frente, depois que você decidiu aproveitar as oportunidades e você se humilhou, e não tem nada mais grande, reconheceu o poderio dele, ele diz: eu quero, você vai ser limpo, eu quero, você vai ser transformado. Mas antes disso, antes de Jesus fazer isso, ele faz algo que eu me encanto com Jesus. Cada dia que eu leio a palavra, cada vez mais eu me encanto. Antes dele falar eu quero, o que ele faz? Ele estende a mão e toca. Sabe por quê, irmão? Aquele homem não estava com Covid, que tinha que ficar 14 dias sem toque de ninguém. Ele estava isolado no leprosário, ninguém mais tocava ele. Filhos não tinham, o bebezinho dele não podia beijar ele, as filhas dele não podiam abraçar, a esposa, o esposo, os pais, ele não podia, ninguém tocava mais nele, a pele dele estava quase intocável. Ele não sentia mais o toque. De repente veio o Deus eterno e toca ele como ninguém nunca mais o tocou. Que Deus maravilhoso. Não é assim que ele faz nessa noite? Talvez todo mundo te aponta, mas o Deus Todo-Poderoso, talvez ninguém quer ficar perto de você, Ele não foge de você. Ele pode te tocar aonde você está aqui, ou me ouvindo onde você está. O amor dele te toca como ninguém mais pode tocar. Irmão, existia uma lei para a época que ninguém podia tocar um leproso. Ninguém que fosse dessa terra, porque Jesus era o Deus poderoso e o Deus eterno tocou de uma maneira que ninguém mais o tocou. Deus poderoso. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus está acima da lei dessa terra. Jesus está acima da circunstância. Existe a lei da gravidade. Nós sabemos que se qualquer pessoa pular de um prédio, ou se qualquer coisa cair de um pedaço muito alto, se esborracha, morre. Mas nós já vimos aqui o avião da Chapecoense cair e 4 pessoas saíram lá de dentro para testemunhar que Deus é poderoso. O avião ficou como se fosse farelo no chão, mas pessoas saíram vivas lá de dentro. Deus é poderoso, está acima da lei da gravidade. Existe também a lei do mais forte. É conhecido também na selva, a lei do mais forte. O leão não tem predador, ninguém pode contra o leão. E existe também no mundo, diz: olha, a corda sempre arrebenta para o lugar mais fraco. Mas eu quero dizer, nós já falamos aqui, o pequenino Davi enfrentou Golias, e o grande e o forte foi ao chão. Porque quem está com Deus, Deus passa acima da lei do mais forte. Ele está acima da circunstância. Existe a lei da vida, de alguém falar, está na UTI, diagnosticado por um médico, isso não tem mais jeito, 97%. Eu já vi gente saindo da UTI. Eu tenho um milagre em casa, tem vários aqui. Deus está acima, Ele ainda toca, Ele ainda pode agir, Ele ainda quer. E Ele está dizendo para cada coisa da sua vida: eu quero. Aleluia, essa é a resposta de Deus nessa noite. Você pode ficar de pé onde você está, e eu posso nessa noite liberar uma palavra para o seu coração. Talvez você diz: Senhor, tudo que eu queria era que o meu casamento seja transformado. Eu
quero. Deus está dizendo, eu quero que o seu casamento seja transformado. Deus está dizendo para você assim, eu quero que as suas partes da finança sejam organizadas. Deus está dizendo para você, eu quero. Talvez você está vivendo mágoas, tristeza, não consegue perdoar. Ele está dizendo, eu quero. Você vai ser purificado dessa mágoa, dessa falta de perdão. Jesus pode purificar você onde você está.